a agonia de vocês com esse calorão aqui dentro. Eu prometo terminar antes das 10. Aleluia! Amém? Amém, né? Quero ser rápido. Dentro de 5, 10 minutos, nós vamos depender de mim, nós terminamos. Eu estou falando mesmo, estou vendo a guia dos irmãos, muito calor, né? Aqui está até bom, na frente desse ventilador aqui, eu vou até ouvir. Ah, beleza. Agora vocês aí, eu estou vendo só comigo. Eu estava ali assentado, irmãos, e pensando no privilégio de servir a Deus. Pensa bem, vocês podiam estar em casa, tranquilo, tomando um sorvete, né, geladinho, esse calorão, sentado num canto, às vezes vendo um programa de televisão, Jornal Nacional, qualquer uma outra coisa, ou batendo papo, jogando conversa fora. Mas não, vieram para cá louvar e bendizer o nome do vosso Deus. Isso é muito interessante, é muito bom, e Deus fica satisfeito com isso. Eu me lembrei de um versículo que está em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 16. Vou confirmar aqui, porque versículo 16, onde nós lemos o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que estes homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Assim resplandeça, irmãos. Resplandecer é receber luz de uma outra fonte e refletir esta luz. Quando você, por exemplo, está olhando para o chão e vê alguma coisa brilhar, às vezes é um pedaço de vidro, uma pedrinha, não é verdade? Brilhou. Aí você vai lá e pega na mão, você vê, não tem luz própria, mas brilha. É natureza brilhar, é natureza daquele objeto brilhar. A sua constituição dá brilho quando é refletida nela a luz de qualquer uma outra fonte. Nesse sentido, nós refletimos a luz do sol da justiça. Aleluia. A glória de Deus, irmãos amados, é emitida em nós. Nós refletimos a luz da glória do Senhor. Aleluia. E os homens no mundo veem este brilho e glorifica nosso Deus que está no céu. Aleluia. A Bíblia fala em muitas passagens que o nosso Deus é o sol. Fala de Jesus como o sol da justiça. No Salmo de número 84 mesmo, parece que o versículo 11, se eu não estou enganado, mas a parte B desse versículo diz assim: o Senhor Deus é um sol. Aleluia, é sol. E os raios fulgurantes deste sol são emitidos sobre as nossas vidas, e nós, como pedras lapidadas, porque está escrito também em uma das cartas de Pedro que nós somos pedras. Ele é a pedra angular de esquina, mas a Bíblia diz que nós também somos pedras edificadas sobre ele. E se nós somos
somos pedras lapidadas para a construção de Deus na terra. Aleluia! Se a gente for lá por livro de Reis, irmãos, nós vamos encontrar na construção do templo de Salomão uma ordem. Diz que era para trazer as pedras da montanha já cortadas no tamanho certo, no formato certo, porque inclusive foi exigido na obra, na construção, não era para ter barulho de martelo e nem de machado. Aleluia! A Bíblia diz que um dos significados da palavra igreja é tirados de fora. Nós fomos tirados lá de fora e trazidos para a construção de Deus aqui na igreja nesse lugar. E quando a Bíblia fala que não é para ter barulho de machado, de martelo, para reparar pedra, para tirar canto de pedra, para limpar pedra, quer dizer que na obra de Deus não pode ter contenda, não pode ter desajuste, não. Cada pedrinha é trazida e colocada no seu lugar. E as pedras eram lapidadas. Aleluia! E tinha pedra de toda a natureza. Mas primeiro trouxe umas pedras grandes. Quem conhece, fala, diz que as pedras do alicerce do templo, do primeiro templo de Salomão, pesam 100 toneladas. Tem pedras que pesam 100 toneladas. E diz que isso desafia a tecnologia moderna da construção civil. Eu fico imaginando como é que conseguiram trazer essas pedras lá nas montanhas de tão longe, desse tamanho, para construir o alicerce do templo. Mas trouxeram, e é a representação da base. A base é a pedra angular de esquina, que é Cristo, e nós estamos edificados sobre Ele. Agora eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Paulo, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 10, ele diz assim: pela graça que lhe foi dada, eu, como sábio arquiteto, já lancei o fundamento, o qual é Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E agora veja cada um como edifica sobre ele. E aí Paulo enumera na questão de pedras de material sólido, ele enumera pedras preciosas. Ele fala de ouro, ele fala de pedras preciosas, de prata, de metal caro. Então na construção de Deus tem essas coisas. E agora aqui diz que nós temos que emitir brilho. Só uma pedra lapidada emite brilho. Se for pedra suja não tem brilho. Se ela estiver coberta de lodo não brilha. Mas aqui não tem ninguém cheio de lodo do mundo, não. Aqui todo mundo foi lapidado pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o brilho da glória de Deus é emanado da vida de cada um. E o nome do Senhor é glorificado pela sociedade, que olha para as nossas boas obras e glorifica nosso Pai que está no céu. Glória a Deus! E tem que brilhar de tal forma, tem que estar limpo de tal forma, que a luz que vem da fonte celestial seja refletida em outras direções, e os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Nós eu estava na cidade de Belo Horizonte, numa convenção geral das Assembleias de Deus, ano de 80, não é mais, 88, por aí. E deu a hora da votação, era a eleição da diretoria, da nova diretoria naquela época. E eu me lembro, deu a hora da eleição, então nomearam um pastor presidente interino.
para eleger a mesa, a nova mesa, porque o pastor presidente que estava em vigência não podia eleger, porque o cargo dele terminou ali. Então uma outra pessoa tinha que ser nomeada interinamente e fazer a eleição da nova diretoria. E quem que eles elegeram? O saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, que foi pastor da cidade de Curitiba por muitos anos, um homem de Deus, um veterano, um homem de uma capacidade tremenda, de uma santidade, modelo, homem de Deus. E eu lembro, irmãos, que o clima político predominava dentro do auditório em Belo Horizonte, lá na sede do Mineirinho, grande estádio de futebol que tem lá em Belo Horizonte, tem Mineirinho e Mineirão. Então estava aquele monte de homem lá, tanto de pastores, para fazer a eleição. E começou o clima político, aquela coisa. Um gasta para um lado, puxa para o outro. E começou a criar um clima de animosidade, de entendimento, uma coisa estranha. Uns queriam votar em Túlio Barros, os outros queriam votar no Bezerra, né? Do que é o nosso presidente até hoje. E criou aquele impasse. Aí quando passaram a palavra para o pastor Pimentel, eu me lembro de ele contar uma história. Eu quero contar uma história aqui para vocês. Prestem atenção, por favor. Aí todo mundo calou e começou a escutar a história dele. E ele pegou justamente neste versículo que diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Foram companheiros de ministério, pastores. Nós somos a luz do mundo. Vamos deixar o nosso brilho, o brilho da nossa luz, encandecer este ambiente. E o nome do Senhor ser glorificado aqui. Ele contou uma história tremenda. Não esqueci disso nunca. Eu acho que já contei isso aqui no Prado. Ele contou que estava em Hong Kong, na China. E disse que veio caindo à tarde e ele deu desejo de ir no culto evangélico. Mas ele não tinha noção, não sabia o que tinha. Muito pouca igreja evangélica lá naquela região. Mas ele perguntou para uma pessoa do hotel onde estava hospedado se sabia do lugar que tinha culto. Aí o sujeito falou: não, eu não sei onde é que tem uns crentes aí. E eu vou pedir uma pessoa aqui do hotel, um motorista, para levar vocês até lá. Aí colocou ele e mais uns companheiros que estavam com ele dentro de um jipe. E saíram de tarde. O rapaz falou: olha, nós temos que sair em torno de 4 horas, senão não chega a tempo. E começou a rodar nesse jipe, umas estradas cheias de pedra. E foi rodando, e de repente o sol entrou, e veio caindo a noite. E eles foram rodando, um farolzinho fraco daquele veículo, e aquilo ficando muito barranco, e foi rodando, e dizer que de repente ele viu na escuridão da noite, bem distante, um reflexo. Ele viu um reflexo e percebeu que era um espelho de água. Isso é um lago, é uma lagoa, é um rio, é um espelho de água. E aí, à medida que foi aproximando, aí ele confirmou, era mesmo um grande lago. E aí ele disse que de repente o jipe tomou a direção no rumo do lago. E quando ele foi para o rumo do lago, ele olhou lá distante, do outro lado, bem distante, tinha umas luzinhas. Na escuridão da noite, ele viu umas luzinhas, umas tipo lamparina, umas tochas. E aí o rapaz do jipe parou aqui, na margem daquele lago, e piscou várias vezes o farol. Piscou várias vezes o farol no veículo. E ele viu quando saiu de dentro de uma cabana, depois ele confirmou, era uma cabana, uma choçazinha, era a congregação. Ele viu quando foi saindo tochas de dentro daquela cabana e veio caminhando em direção ao lago. E aquelas tochas vieram lago adentro. E vieram, e à medida que vieram, elas iam parando. Umas passavam pelas outras e vieram até chegar onde eles estavam. Quando chegou onde estavam, eles viram que eram crentes, irmãos, cada um com uma tocha na mão. Tinha jeito de passar naquele lago pisando em pedras. A água cobria as pedras ligeiramente.
Mas quem não tinha uma luz não sabia, acabava errando a pedra e caía dentro da água. Mas os irmãos vieram, eles desceram, eles não vieram em cima das pedras, eles vieram pela água, batendo aqui, mas segurando a tocha em cima. E ele dizia que quando viu aquilo, ele lembrou deste capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Ele lembrou do papel do crente na escuridão da noite negra deste mundo que nós vivemos. Confucionismo não tem, maometismo não tem, mas a igreja não tem, não, ela é a luz do mundo. Ele disse que quando desceram do Chip, o moço do hotel tinha trazido 3 pares de bota de borracha. Falou: trouxe para vocês calçar, para vocês não molhar os pés. Calçaram as botas, seguindo as tochas, uma parada junto de cada pedra. Eles atravessaram o lago, até do outro lado com o pé enxuto, porque tinha alguém molhado, sofrendo, aleluia, o frio da água naquela noite, para que os servos de Deus passassem a pé enxuto para o outro lado daquele lago. A igreja faz este papel na terra, queridos. E o que mais me chamou a atenção naquele auditório, porque todos aqueles que estavam no espírito de animosidade, querendo brigar politicamente, ficaram paralisados escutando aquilo. Aí ele disse que atravessaram, chegaram na cabana, uma cabana simples, feita de bambu, cerca de bambu em pé, coberta de palha de coqueiro. Aleluia. E quando ele entrou na cabana, o púlpito era uma mesinha de bambu amarrado com cipó. O banco dos obreiros era feito de bambu amarrado com cipó. Os bancos da congregação eram feitos de bambu amarrados um ao outro com cipó. E ali dentro estava, quando ele dizer que quando entrou, ele viu, ele notou, parece que ele sentiu na pele o brilho da glória de Deus naquela congregação pequena. E aí dizer que o que mais chamou a atenção é que fazia um calor de 45 graus, como está aqui hoje. Eu me lembrei dessa história que estou vendo vocês abanando. Dizer que ele sentou no banco aqui, era o dirigente, tinha mais um obreiro, e sentou ele e os seus companheiros no banco. Aí tinha 2 irmãos com a roupa bem esfarrapada, as camisetas tudo furadas, vestido de uma bermuda batendo ligeiramente abaixo do joelho, mas todas esfrangalhadas, cada um com uma folha de coqueiro por trás daquele banco, abanando os servos do Senhor aqui, os obreiros de Deus. E ele disse que o calor era tanto que de repente ele começou a olhar para aquele irmão que estava abanando do lado dele, e ele estava molhadinho, da cabeça aos pés molhado, e a roupa grudou no seu corpo, e ele podia contar as costelas daquele irmão, de tão molhado que ele estava de suor. Aí ele deu um cutucão nele, fez assim nele, e pediu àquele rapaz que acompanhou: traduz para ele, por favor, fala com ele para me emprestar a folha de coqueiro, e ele ia sentar aqui, para eu abanar ele um pouquinho, para ele resfriar um pouco desse calor terrível
terrível que ele está sofrendo. Mas o irmão, o auxiliar, o diácono respondeu: fala com ele que não me tire o direito de servir ao meu Senhor. É a única coisa que eu posso fazer na congregação, é abanar os servos do Senhor. Pede para ele para não me tirar este direito nesta noite. Eu ouvi um conjunto cantar aquele hino: eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, fiel no meu olhar, fiel no meu falar, fiel no contribuir, fiel em tudo. E o Espírito Santo de Deus falando comigo: é tudo que o Pai quer, é que você seja fiel, mais nada, só fidelidade. Ainda que seja abanar o servo do Senhor numa folha de coqueiro, mas seja fiel. Não renda, não entregue a tua obrigação a outro. Faça o teu papel de crente fielmente, porque o Senhor diz: eis que cedo venho, e eu tenho comigo meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, quando nós estivermos no leito da morte, no leito de enfermidade, sem esperança mais, não tem mais jeito, vai terminar mesmo, vai acabar, o que adianta a gente olhar para trás e falar assim: eu tive casa, eu tive carvão, eu construí, eu peguei, mas se não ter fidelidade íntegra, a única coisa que Deus quer é fidelidade, espontaneidade, renúncia, entrega. Jesus promete: quem não deixar campo, casa, pai, mãe, irmão, parente, bens, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixa tudo isso, não é abandonar, coloca em segundo plano e vem e me serve, me segue, alcançará aqui 100 vezes tanto, e na vida, e no porvir, a vida eterna. Quem pode glorificar a Deus aqui nesta noite? Aleluia! Aleluia! Não importa o que você faz, faça com fidelidade. Se você tiver apenas que sorrir para alguém, sorria com fidelidade. Não faça por hipocrisia. Se você só tiver que apertar a mão de alguém e dizer eu te amo, porque somos membros do corpo de Cristo, faça com fidelidade. Não faça com fingimento. Se você tiver que fazer uma visita, faça com fidelidade. Faça. Abane, pega a sua folha de coqueiro e abane com fidelidade. É um serviço insignificante, mas não passe para outro. Deus te colocou para fazer, faça, glorificando o nome de Jesus. Porque lá é só isso, irmão. Não adianta falar: não, eu tive casa, eu tive fazenda, eu me formei, eu fui importante. Não adianta. Foi fiel. Você foi um servo fiel. Jesus conta umas palavras, e eu me lembro dessa expressão dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém?